Bom dia, Ari. Ingressei no TJ em 2010. Além dos 9 anos de tribunal, tenho mais 5 trabalhados em empresa privada e já verbados. Atualmente tenho 14 anos de trabalho e 38 de idade. Meu questionamento é só mesmo acerca da idade mais tempo de contribuição mínimos, que poderei me aposentar com proventos integrais ou se será com teto previdenciário. Essa aqui é uma pergunta parecida com a anterior. Ela entrou depois de 2003. Já estou falando que ela não tem direito à integralidade, né? Ela vai se aposentar pela média. Claro, aí não deixou claro se é homem ou mulher que fez a pergunta, né? A pessoa só tem 14 anos de contribuição e 38 de idade. As regras atuais, para ter direito a se aposentar, um homem, então ele vai ter que ter 35 de contribuição e 60 de idade. Ele está muito longe. Ele falta muito tempo para ele se aposentar. Então é capaz dele ainda pegar 2, 3 reformas da Previdência. Essa reforma da PEC 6 pode ser que não seja nem a pior que a gente vá se deparar no decorrer da nossa vida. Pode ser que daqui a 10, 15 anos tenha uma muito pior. Então, esse cidadão, ele vai, em regra, ele poderia se aposentar com provento integral aos 60 de idade e 35 de contribuição. E quando eu falo provento integral, não é com integralidade, porque o cálculo dele é pela média. Eu falo que é integral porque ele tem que fechar 35 anos de contribuição. Não será proporcional. Quem fecha 35 de contribuição sendo homem, ou 30 sendo mulher, fecha um provento integral. Mas é um provento integral sobre o resultado da média aritmética simples. Por quê? Porque ele ingressou no serviço público depois do dia 31 de dezembro de 2003. Então pode até ser integral, mas vai ser integral sobre a média, sobre o resultado da média. O problema é que com a reforma da Previdência, porque a reforma da Previdência, a PEC 6, com certeza absoluta, vai pegar esses cidadãos. E ele vai ter aquele cálculo de média que eu já falei, vai ter direito só a 70% de uma média que foi calculada levando-se em conta 100% do período de julho de 94 até o dia que ele se aposentar. Isso depende da regra na qual você implementou o requisito. A regra na qual você vai se aposentar. Por exemplo, se você implementou os requisitos de uma regra de transição, vamos lá, se você implementou o requisito do artigo 6º da emenda 41 ou do artigo 3º da emenda 47, que são hoje as duas regras de transição que estão em vigor, que garantem integralidade e paridade, aí você pode ficar tranquilo, você já é elegível a essa regra, a reforma não lhe atinge, não lhe toca. Não precisa você correr para se aposentar, porque a pergunta dele no final é assim: eu preciso me aposentar antes da reforma, de aprovada a reforma? Não precisa, porque para o direito previdenciário, para a lei brasileira, não importa a data em que você protocola o seu pedido de aposentadoria, não importa a data em que sai publicado o ato que te aposentou no Diário Oficial do Estado, não é isso que importa. O que importa para fins de garantir o teu direito adquirido, que está lá no artigo 5º da Constituição Federal, é a data em que tu implementa o último dos requisitos. São vários requisitos, toda regra tem requisitos de elegibilidade para você ter direito àquela aposentadoria, naquela regra com aquele critério de cálculo. Quando você preencher todos os requisitos e não faltar nenhum, quando cumulativamente você tiver todos os requisitos, você já está elegível àquela regra. Essa é uma pergunta pessoal e é assim, nós sabemos que a PEC, a PEC 6, ela cria lá uma transição de 12 anos. A pergunta é, se ela cria uma transição, essa transição que ela fala alguém está hoje, por exemplo, em 2019, tem alguém que está faltando 11 meses e meio para aposentar. Esse 12 meses que eles colocam lá de transição vai atingir essa pessoa ou não? Ou seja, ele poderá se aposentar com integralidade se faltar 11 meses e meio, ou seja, 12 meses, já que é 12 meses a regra de transição. 12 anos, desculpe, 12 anos. Pois é. Essa é uma questão que está um pouco complicada no texto da PEC. Nós não podemos confundir o regime geral com o regime próprio. Lá no regime geral, que não é o nosso caso, nós servidores nos aposentamos pelo regime próprio de previdência. Então lá no texto da PEC tem regras de transição para o regime geral e regras de transição para o regime próprio.
Essas regrinhas que você está falando aí, lá no regime geral, por exemplo, eles criaram 3 tipos de regra de transição. 3 tipos de regra de transição, e eles têm uma regrinha lá, uma delas, que ele contempla aquele servidor que está bem... aquele segurado do INSS, já que não estamos falando do regime geral, primeiro, aquele que está bem pertinho de se aposentar, aquele que tiver pelo menos a menos de 2 anos para se aposentar, ele vai ter que cumprir mais um pedágio, salvo engano, de 30% do período, 50% do período, 50% do período restante para poder se aposentar. Então, com isso, o que eles querem fazer? Eles querem contemplar aquele segurado que está perto, porque a gente tem que separar assim, existe aquele tipo de segurado que já tem direito adquirido, aquele da resposta anterior, aquele que tem direito adquirido, a PEC não lhe toca mais, não lhe alcança. Aí sobra 2 tipos de segurado, aquele que está ainda longe de se aposentar, que tem uma mera expectativa de direito, né, à regra atual, mas se ele tem uma mera expectativa, e se a regra mudar, ele não tem direito nenhum à regra, porque o Supremo já disse que ninguém tem direito adquirido a regime jurídico, e isso sim, isso inclui o regime jurídico previdenciário. Então, se o regime de previdência muda, se a regra muda, se você não tem direito adquirido à regra até então em vigor, você perde e você vai ter que se submeter ao novo regramento. Então, mas acontece o seguinte, que entre o atual regramento, que é melhor para o segurado, e o regramento que está chegando, que estão implantando, há uma diferença muito grande, porque o atual regramento, quando eu digo regramento, as atuais regras de aposentadoria, as que estão em vigor, são melhores, são mais amistosas para o segurado, enquanto que as que estão se instalando agora, elas são mais rigorosas, elas são mais duras, não são muito boas para o servidor. Eles estão extinguindo alguns direitos e tentando aproximar em direitos, né, regime geral com regime próprio. O maior exemplo é a PEC 6, se você pegar ali os critérios de elegibilidade, os critérios de cálculo, eles estão assemelhando muito o regime geral com o regime próprio. E eu não duvido, eu arrisco a dizer que daqui a alguns anos nós teremos, talvez, não importa se é servidor ou não, um único regime de previdência para todos os brasileiros. Professor, me surgiu uma pergunta. As pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho agora, as pessoas mais novas, elas podem, separadamente, quando elas não têm um emprego formal, elas vivem de bico, digamos assim, elas podem contribuir para uma previdência privada e, se sim, quanto tempo de contribuição a pessoa vai ter direito para poder se aposentar? Perfeito. Olha, a pergunta que foi feita, eles ouviram a pergunta, né? Muito bem. A previdência privada, é claro que todo cidadão pode fazer uma previdência privada, é uma previdência complementar. A previdência privada complementa a previdência oficial. Qualquer pessoa pode fazer. Se você tem dinheiro para pagar uma previdência complementar, se você tem lastro, se está sobrando recurso na sua renda mensal para pagar uma previdência, não digo só a previdência privada, tem gente que está investindo em bolsa, tem gente que compra imóvel, tem gente que investe em CDB, em tesouro direto. Então o mercado hoje oferece vários investimentos para você visar o futuro. Olha, uma previdência privada, o que é que ela é? Um contrato. A previdência privada, ela não é oficial, ela não é do governo. O governo não te oferece a previdência. Claro, até que o governo criou a previdência complementar, o FUNPRESP na União, os estados estão criando a previdência complementar, mas é aquela previdência do fundo de pensão, por exemplo, o pessoal os empregados públicos da administração indireta, como Correios, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa, todos eles têm aquela previdência complementar que complementa ali o teto do regime geral. Agora, a previdência privada mesmo, essa aberta, ela está aberta para todo mundo. Tem gente que faz previdência para o filho que está na barriga da mãe, tem gente que faz previdência para um filho que tem 3 anos de idade, 1 ano de idade, né? Então é um contrato, nada mais é do que o contrato que você faz com a seguradora, com um banco, e aí vai depender do contrato, por quanto tempo você vai poupar. Porque ali está o problema da previdência privada, que tem muitas vezes taxa de carregamento, né, taxa de administração, e isso vai diminuir bastante o valor. Tem impostos a serem pagos, né? Então, eu não vou dizer assim quanto tempo é necessário, mas eu posso te afirmar com toda honestidade que quanto mais cedo tu começar a poupar, não importa se é uma previdência privada, mas que eu chamo de longevidade da poupança. Quanto mais tempo você poupar, quanto maior for a alíquota que você colocar lá, o dinheiro que você coloca, a base de cálculo sobre a qual incide a alíquota, melhor para você, mais dinheiro você vai acumular para o futuro. Então, assim, a previdência privada é um contrato que você pode fazer
para resgatar, tem um resgate, tem portabilidade, ou você vai receber a partir de determinada idade uma renda mensal até aquele saldo zerar, porque também não é para sempre, é um valor, uma reserva acumulada que um dia ela pode cessar. E se ela se extinguir antes de você morrer, compreende? Quer dizer assim, então tem esses aspectos. A previdência privada é uma saída que as pessoas estão fazendo, né? Hoje em dia os especialistas falam que não é até tão bom, porque tem muita taxa de carregamento e taxa de administração que faz com que o valor não seja aquele que a pessoa no início pensou que seria, mas eu penso que toda forma que você tiver de complementar a tua previdência oficial, ela é bem-vinda.